Olá, eu sou a professora Solange Padilha e nós estamos na série Pedagogia em Discussão. Hoje nós vamos continuar os nossos comentários sobre as alterações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 93/94 de 1996, entre 2019 e 2022. Logo em janeiro de 2019, nós tivemos uma importante modificação na legislação, que foi a Lei 13.803, que no seu artigo, item 8, que fala do percentual em que o Conselho Tutelar deve ser avisado em caso de falta dos alunos, que no artigo anterior, no texto anterior, era de 50% de faltas, a Lei 13.803, que modifica o texto da LDB nesse assunto, em 2019, diz que a notificação ao Conselho Tutelar do município sobre a relação dos alunos que apresentaram uma quantidade de faltas acima de 30% permitidos por lei deve ser avisado ao Conselho Tutelar. Ou seja, todo aluno que estiver faltando e chegar ao número de porcentagem de 30%, que no texto anterior da lei era de 50%, deve ter uma notificação ao Conselho Tutelar. Portanto, a modificação do texto importante para que nós possamos entender passou de 50% de faltas permitidas para 30% para que o Conselho Tutelar seja acionado. E no mesmo artigo que fez essa modificação, ou seja, a Lei 13.803, que modifica o texto anterior da LDB, também acrescenta na sua alínea 11 que o debate sobre a utilização de drogas, sobre o problema de drogas entre crianças e jovens, deve fazer parte também do currículo escolar, ou seja, a escola deve abordar o assunto sobre drogas no sentido de prevenção. Outra alteração do texto, no seu artigo 44, é sobre a divulgação de resultados a todos os candidatos que participarem de processo seletivo para a universidade. O resultado do processo seletivo, diz o artigo 44, na alteração da legislação. O resultado do processo seletivo referido no inciso 2 do caput deste artigo, quer dizer, que fala sobre o resultado a todos os candidatos, será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal do candidato e não apenas a relação de números. Já em 3 de setembro de 2019, nós tivemos também uma inclusão de um conceito para a definição de instituições de ensino superior. A Lei 13.868 diz que, além da classificação das instituições de ensino superior entre públicas e privadas, aparece o conceito de comunitárias. Essa é uma novidade no texto, é uma inclusão no texto da lei. Comunitárias no sentido de que, além das instituições oficiais, públicas e privadas de organizarem o ensino superior, também os grupos representativos culturais e de classe podem organizar as suas instituições de ensino superior dentro da lei, nessa classificação de comunitárias. Já em 2020, quando nós vivemos, o mundo inteiro viveu
o início da grande pandemia da Covid-19, o governo brasileiro foi obrigado, né, para atender uma necessidade que as escolas foram obrigadas a fazer de afastarem os seus alunos do ambiente escolar. A medida provisória 934, de 1º de abril de 2020, ela dá essa consistência legal à escola, que precisa se fundamentar na legislação para, naquele momento, alterar uma obrigatoriedade do aluno no ambiente escolar. Portanto, no seu artigo 1º, essa medida provisória estabelece que o estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado em caráter excepcional, ou seja, só para aquele momento, da obrigatoriedade da observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto do inciso 1º do caput e nos parágrafos 1º do artigo 24 da LDB anterior, ou seja, a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, que é estabelecido em 200 dias letivos, pode ficar dispensado dessa obrigatoriedade devido ao enfrentamento da Covid-19. E ainda continua no seu parágrafo único a medida provisória 934, que a dispensa de que trata o caput, dos dias letivos alterados, se aplicará para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde. Ou seja, a medida provisória ela estabelece o período de sua validade, não é? Da alteração dos dias letivos obrigatórios em sala de aula. Também em 2021, em junho de 2021, nós tivemos, por meio da Lei 14.164, no artigo 26, que altera o artigo 26, parágrafo 9 da LDB 93/94 de 1996, dizendo que os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídas como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático. Essa alteração que aconteceu em 2021 pela Lei 14.164, em junho de 2021, ela confirma a necessidade ou o papel da escola em trabalhar por meio dos temas transversais, são aqueles que se entrelaçam entre os conteúdos obrigatórios, o estudo, a reflexão, a discussão sobre esses temas tão atuais na sociedade brasileira ou na sociedade mundial, que é a prevenção à violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente. Isso deve, sim, ser estudado na escola, ser discutido na escola, dentro do seu conteúdo curricular. A lei nos obriga a isso. E já em agosto de 2021, a Lei 14.191 altera no seu artigo 3, a linha 14, falando sobre o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Essa legislação ela traz, à luz da obrigatoriedade, uma situação em que vivem as crianças, inúmeros brasileirinhos e brasileirinhas, que são deficientes auditivos e cegos, ou acumulam a deficiência auditiva com outras
necessidades, enfim. Essa legislação, como nós vamos ver agora, ela traz a obrigatoriedade do atendimento a essas crianças e jovens. Vejam no artigo 60, a linha A, entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, como primeira língua, e em português escrito como segunda língua em escolas bilíngues de surdos. Então, esse artigo está descrevendo para nós o que é a educação bilíngue de surdos. A educação bilíngue de surdos é aquela em que a criança que é surda, que pode acumular outras necessidades, outras deficiências também, ela vai ser alfabetizada primeiro na linguagem de sinais e depois na linguagem escrita na língua portuguesa. E isso é uma obrigação da escola ou dos sistemas escolares. A lei é bem clara, a Lei 14.191 é bem clara, porque ela continua o texto nesse parágrafo 1º, dizendo que haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional bilíngue, para atender as especificidades linguísticas dos estudantes surdos. Então, a lei está sendo clara, nos mostrando que o sistema de educação, as escolas, os sistemas de ensino federal, estadual e municipal precisam prover pessoal especializado e material especializado para atender a formação dessas crianças surdas. E no seu parágrafo 2º, essa lei continua dizendo, a 14.191, que alterou o texto ou incluiu o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. No seu parágrafo 2º, ela diz que a oferta de educação bilíngue, aquela que a criança é alfabetizada primeiro em Libra, na linguagem de sinais brasileiro, e depois na língua portuguesa, português brasileiro, escrita, a oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao 0 ano, quer dizer, lá na educação infantil, e se estenderá ao longo da vida. E continua, no seu parágrafo 3º, dizendo que o disposto no caput deste artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidir o estudante ou no que conceber ou que couber aos seus pais ou responsáveis das garantias previstas da lei. Ou seja, tudo que a lei está declarando obrigatório, pessoal especializado, material didático especializado para o aprendizado da criança, adolescente, jovem surda, também tem que ser atendido nas escolas regulares, se o aluno e a família resolver que seu filho deve frequentar a escola regular. E continua no artigo 60b. Além do disposto no artigo 59 desta lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdos-cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas à surdez, materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas. É por isso que os cursos de pedagogia tiveram a obrigatoriedade de anexar em seu currículo, a formação de futuros professores, a linguagem de sinais, porque a legislação exige que a escola tenha esses profissionais. No seu parágrafo único, a lei continua dizendo que nos processos de contratação
e de avaliação periódica dos professores a que se refere a esse caput sobre a educação bilíngue para surdos, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Então, não é possível contratar, segundo esse parágrafo da 1491, não é possível contratar qualquer um para atender sem formação, qualquer professor, professora que não tenha formação específica para atendimento das crianças e jovens surdas. Precisa se ouvir os representantes dessas pessoas, dessas crianças. E ainda, nas suas disposições gerais, o artigo 78A diz que os sistemas de ensino, quem são os sistemas de ensino? São o conjunto de escolas e secretarias de educação dos estados e do município e também do Distrito Federal, então, os sistemas de ensino em regime de colaboração desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdos-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação. Ou seja, o sistema de ensino tem que se integrar na questão das pesquisas, das experiências comprovadamente eficientes para a formação de professores e o aprendizado dos alunos nessa condição de surdos. Essa troca de experiência científica deve acontecer entre os sistemas de ensino para proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades e especificidades e a valorização da sua língua e cultura, e também, no item 2, garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas. Portanto, essa legislação que veio alterar, ou eu diria, veio incluir todo esse texto em favor dos surdos, das crianças, adolescentes e jovens surdas, traz minuciosamente o passo a passo de como todo o sistema de ensino, ou seja, o conjunto de escolas brasileiras e secretarias de educação, devem agir para o atendimento correto às crianças e adolescentes e jovens surdos. No artigo 79, a linha C, diz que a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação bilíngue e intercultural às comunidades surdas com desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa. Então, a lei também obriga ao sistema, ao governo, de prover financeiramente e tecnicamente, tudo isso para que a lei seja cumprida. E em 4 de maio de 2022, a Lei 14.333, no seu artigo 9, ela vem estabelecer que deve existir padrões mínimos de qualidade de ensino, porque a lei de diretrizes e bases, ela fala constantemente na qualidade de ensino que deve ser efetivada nas escolas brasileiras, mas essa lei 14.333, em maio de 2022, ela descreve o que é qualidade de ensino. Então, são padrões mínimos com variedade e quantidade mínimas de conteúdo para o aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, quer dizer, conteúdos mínimos adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão do mobiliário e equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Então, não é só o trabalho de conteúdo, mas todo o conjunto, a formação do professor,
também o acesso de material didático correto e, inclusive, de mobiliário na escola para que o aluno tenha um ambiente adequado e tranquilo para o seu aprendizado. E nós encerramos a nossa aula de hoje, que fala das alterações, comenta as alterações da LDB entre 2019 e 2022. E na próxima aula nós vamos continuar falando da legislação brasileira para a educação. Até lá, então, obrigada a todos.